Hoje o que acontece é uma crise de credibilidade muito grande. Você hoje tem o governo atual gastando 400 milhões em propaganda. Isso não é compatível com a responsabilidade fiscal que a gente tem que ter. E, além disso, os grandes escândalos de corrupção que ferem a responsabilidade fiscal de qualquer lugar. 260 milhões tirados de áreas estratégicas, como 50 milhões da educação, para pagar o Bolsa Bandido, para pagar, enfim, corrupção de cabo eleitoral, como foi noticiado por toda a imprensa, não é compatível com responsabilidade fiscal. Então, o que a gente percebe hoje é a necessidade de um governo que tenha transparência, que tenha qualidade do gasto, que traga novos investimentos e que possa investir com qualidade no servidor público e fazer com que a gente possa ter mais recurso no turismo, que a gente possa ter mais recurso através da cultura e na economia criativa, que a gente possa ter mais recurso através de tudo que o Rio de Janeiro oferece. Quem não quer investir no Rio de Janeiro, tão potente? Então, é muito importante que isso venha com credibilidade para gerar previsibilidade e investimento. Por isso que eu vou aumentar o salário mínimo. Eu garanto a todos que nós vamos ter responsabilidade fiscal, nós vamos cumprir os acordos e certamente o presidente da República será outro, será o presidente Lula, e terá muito mais sensibilidade com o Rio de Janeiro que diz respeito à necessidade de crescimento do Rio, Rodrigo. E aí é importante dizer uma coisa, a única saída que tem para o Rio de Janeiro é voltar a crescer. Mas voltar a crescer com números reais, não com uma propaganda enganosa. Nós acabamos de ver em Xerém, por exemplo, a Marco Polo Ciferal, uma empresa de décadas na Baixada, ir embora, assim como várias empresas. A gente precisa de um governo que tenha credibilidade, que o investidor tenha certeza que o governador não vai ser preso, que ele não está sendo investigado no STJ, que ele não está pendurado, que ele não vai ser réu a qualquer momento para poder ser preso, como todos os outros anteriores foram. Então, é muito importante que a gente possa ter credibilidade para gerar previsibilidade, para gerar investimento, para trazer emprego de volta. Isso é muito importante para gerar riqueza, para gerar emprego, para gerar crescimento. Aumentar o salário mínimo regional para R$ 1.585, fazer a casa do empreendedor, fazer geração de emprego e dialogar com o governo federal para trazer mais investimento e recuperar a indústria naval. E quero deixar esse tempo final, Rodrigo, para fazer um esclarecimento importante. Você me conhece há muitos anos. Eu tenho 16 anos de vida pública, nunca tive uma única investigação ou denúncia, isso é muito caro para mim, e eu sei que é para você também. Então, quando no bloco anterior, né, o candidato diz, mas você tem muitas coisas no TRE, ele está falando de propaganda eleitoral, de tirar de televisão propaganda eleitoral, isso não pode ser misturado com denúncia de corrupção, isso é uma inverdade muito grave. O governador atual, ele é investigado por fraude na saúde, está no STJ, isso é uma informação, e não é nada pessoal quanto o Cláudio Castro, mas a denúncia de fraude na saúde está no STJ, a denúncia de fraude no CEPERJ está na PGR, a denúncia da Fundação Leão 13 está no STJ, pode virar réu a qualquer momento. E, lamentavelmente, a gente tem uma realidade hoje que quem está nos assistindo precisa saber. Há uma possibilidade, sim, da gente ter um governador preso novamente. E essa é uma crise sem precedentes, já temos 5 governadores presos, o Rio não aguenta ter um 6º. A gente precisa dizer a verdade, precisa ter respeito a quem está em casa assistindo a gente. É isso que a gente está buscando fazer aqui. Te agradeço a pergunta, Rodrigo, e acho que a gente tem que aprofundar o conteúdo, mas sem deixar de dizer a verdade para quem está assistindo a gente. O caso de esporte, inclusive 8 mil delas deficientes, e que por causa de um erro administrativo, que foi utilizado, gente, de maneira covarde pelos adversários, essas 8 mil crianças, Paulo, não têm mais atendimento hoje. Não é só isso, não. Pessoas que os fazedores de cultura, você lembra dos programas da cultura, hoje não existem mais. Você que estava atrás de um emprego e tinha a casa do trabalhador, já não pode mais ir lá. Isso porque, infelizmente, gente, os meus adversários, eles pegaram um erro administrativo que eu já estou corrigindo. Quem procurou o Ministério Público fui eu. Eu procurei o Ministério Público, eu propus um termo de ajustamento de conduta que é para a gente arrumar a casa. Só que eles quiseram ter ganho eleitoral e tentar criar disso uma fraude. O que eu estou falando é o seguinte, o Rio, eu vou te contar uma outra coisa. Eu sou o único governador em quase 7 anos que tive as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas por unanimidade, pelos conselheiros e pelo corpo técnico. Eu sou o governador que estou conseguindo trazer empresa para cá. Amazon, Magazine Luiza, BRF, Peugeot, Citroën e Volkswagen dobraram o investimento. A ArcelorMittal, mais 1.3 bi de investimento. O CAGED, gente, o CAGED é um dado que ele vê vaga que fechou e vaga que abriu. O nosso saldo em 2 anos é de 258 mil novas vagas de emprego. O turismo voltando.
O imposto de bar e restaurante eu diminuí 25%, imposto da gasolina eu baixei, imposto das telecomunicações eu baixei, imposto do arroz e do feijão eu zerei. Isso é o que a gente está falando da sua vida que está sendo impactada. Infelizmente, o Ganime não veio aqui fazer debate. Ele só está pensando na pesquisa eleitoral, que, aliás, ele está bem mal. Candidato, o tema é corrupção. A quem o senhor escolhe fazer a pergunta? Eu quero fazer a pergunta para o candidato Cláudio Castro. Por favor. Candidato Cláudio Castro, mais uma vez a gente retoma o tema do CEPERJ, o tema dos seus secretários, tanto de administração penitenciária, que foi preso, acusado de estar fazendo negociação com traficante. Seu secretário de Polícia Civil, preso, acusado de fazer negociação, de trabalhar para a milícia Jogo do Bicho. Eu queria que falasse sobre corrupção no seu governo, que é algo que vem sendo tônica no seu governo. Vamos lá. Quando eu falo que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, é exatamente por causa disso. O secretário de Administração Penitenciária, ele realmente teve um problema, mas depois a própria Justiça trancou todas as ações dele. A gente tem que tomar cuidado para não fazer pré-julgamento das pessoas. Deixa a Justiça cuidar disso. Mas vamos falar assim, eu entendo, Paulo, que uma das coisas mais importantes é o uso da tecnologia, do governo digital, para que a gente possa, assim, melhorar todos os sistemas do Estado. E o Rio de Janeiro, hoje, é um dos poucos estados do país que ele usa o sistema eletrônico de informação, que é, inclusive, um sistema que ele faz com que tudo, a imprensa tenha acesso, o Ministério Público tem acesso e todos os órgãos de controle. São 27 mil documentos hoje que qualquer cidadão, a imprensa, inclusive, é livre para ter acesso. Isso eu acho que é uma grande prova de compromisso. E também o governo digital, onde o Estado do Rio de Janeiro ganhou agora um prêmio. O nosso Prodege acabou de ser premiado como o governo do Estado, a plataforma que mais evoluiu nos serviços digitais. Quanto mais digital for o serviço, menos a gente vai ter problema de corrupção, com certeza. Sua réplica. Candidato, a CGU fez um ranking que colocou Minas Gerais, do governador Romeu Zema, do meu partido, como em primeiro lugar nesse ranking em termos de transparência. O Rio de Janeiro em 22º, se eu não me engano, em termos de transparência. O CLP também tem um ranking de transparência em que o Rio de Janeiro é o 16º, enquanto que Minas Gerais é o 2º lugar. O senhor falou de governo digital. Eu fico feliz até que queira implantar o governo digital, que eu sou coautor do projeto de governo digital, que foi aprovado lá na Câmara, hoje é lei, que facilita a digitalização dos serviços, não só para o combate à corrupção, mas também serviços que podem dar mobilidade, acessibilidade para o cidadão, fazer com que ele tenha acesso ao serviço público distante, principalmente para o cidadão, para o morador do interior do Rio, que às vezes tem dificuldade de vir para a capital, também para a senhora, para a pessoa com deficiência, que tem dificuldade de locomoção, pode fazer quase tudo agora digitalmente. Agora, a gente também não acredita que dá para ter transparência e combate à corrupção só com tecnologia. Tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. E ao longo do governo Witzel Cabral, tivemos 5 secretários que foram presos envolvidos com corrupção. Olha, gente, eu sou responsável pelo aquele que eu nomeio. Isso é só quem já governou alguma coisa, só quem realmente já meteu a mão na massa que sabe disso. Eu sou responsável pelo que eu coloco. O que outra pessoa colocou é responsabilidade dela.